A teoria junguiana não é fácil de entender. Ela tem uma elaboração complexa, um pensamento difícil da gente acompanhar. Mas eu queria te convidar para a gente desmistificar esse pensamento, a teoria de persona e sombra, usando as poesias de Fernando Pessoa, nesse caso específico, Álvaro de Campos. Talvez, se a gente trouxer o poema como embasamento, numa aproximação literária, numa imagem poética, numa ampliação selvagem, talvez a gente consiga entender e desmistificar o conceito de persona e sombra. Então eu quero trazer o poema em linha reta para a gente pensar juntos e entender esse conceito tão complexo. Então, grosso modo, e aqui de uma forma bem didática e cuidadosa, porque a psique ela não funciona assim, com essa divisão muito precisa, é só para você entender o conceito, tá? A nossa vida, a nossa sociedade, todas as pessoas do nosso entorno é muito permeada com regras claras de como a gente tem que operar na vida. Então a gente tem um esquema moral, ético, da educação, da cultura, das religiões, um arcabouço de valores em que a gente precisa seguir. Então, como é que a nossa consciência faz? O nosso ego, ele vai até lá nesse lugar, dá uma olhada assim, né, para entender tudo isso em que a gente precisa se inserir, e ele vai construindo as personas que a gente habita. Por que personas no coletivo, no plural? Porque no fundo ela é coletiva. Então, o que isso quer dizer, né? Uma pessoa, por exemplo, né? Eu sou professora no IGEP. Quando eu estou lá dando aula, a minha persona, ela está estruturada de um jeito. A minha roupa, a forma em que eu falo, a abordagem, a didática, o tom da voz, tudo isso está adequado para a sala de aula. A pessoa que está na sala de aula, ela não é nem de longe parecida, por exemplo, com a mulher em que gosta de festa à noite, em que eu vou me encontrar com as minhas amigas, que eu vou dançar. A minha linguagem corporal, o meu jeito, a minha roupa, a minha forma de me apresentar, a forma solta em que eu tô, é muito diferente, inclusive, de quando eu vou, por exemplo, num jantar em família, ou que eu vou conhecer uma pessoa num date. Então, as personas, elas são adaptativas, flexíveis. O duro é quando a gente se identifica com uma persona, ou quando a gente acredita ser apenas e exclusivamente o que é. Sabe aquela coisa do bonzinho, o irretocável, né? Ou então, se eu sou eu sou um doutor aonde quer que eu esteja. Se eu sou um militar, eu sou um militar aonde quer que eu esteja. Se eu estou na igreja, eu sou um militar. Se eu estou no quartel, eu sou um militar. Se eu estou na piscina do meu prédio, eu sou um militar. A identificação é que é um problema, ela é rígida. Agora, para eu me adaptar tanto no coletivo, a minha consciência faz um monte de filtros do que é adequado e inadequado para a composição do meu ser, do meu fluir na sociedade. Tudo aquilo que a gente entende que não é adequado é reprimido e vai para a sombra. Então, na sombra estão todos os conteúdos reprimidos, recalcados, estão os tabus. Então, aquelas situações em que a gente não admite de jeito nenhum em que a gente pensa e sente. Sejam elas boas ou ruins. Tem muito talento que está lá na sombra, tem coisa boa lá. Mas a verdade é que na sombra tem uma série de situações em que a gente não gosta muito de revelar nem para nós. O quanto tem de maldoso, de pernicioso que nos habita. Então a sombra, ela também contém muitas coisas que não tem quantidade, quantum de energia psíquica suficiente para sair do inconsciente e acender a consciência. Então ela é cheia de coisa lá, tá? Aqui, no poema em linha reta do Fernando Pessoa, presta atenção o que ele fala quanto à persona. Nunca conheci ninguém que tivesse levado porrada. Todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo. Gente, vamos apropriar isso aqui para o nosso espírito de época. Você conhece alguém no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, em que declare uma falha, uma vulnerabilidade, uma fragilidade?
Todo mundo é feliz, todo mundo é magro, todo mundo é rico, todo mundo é genial, todo mundo é campeão em tudo. Então aqui o Fernando Pessoa já começa fazendo essa provocação. Se hoje eu estou trazendo essa reflexão para as redes sociais, ela de verdade ela está na vida, né? Quando a gente encontra as pessoas no dia a dia, elas tendem a se manter muito solidificadas, muito defendidas nessa persona. E aí o Fernando Pessoa começa a fazer o Álvaro de Campos, né? Aqui é a voz poética do Álvaro de Campos. Ele começa a fazer uma aproximação selvagem de identificação com a sombra. Ele começa a reconhecer a sombra que habita nele. E aí é um movimento de ladeira abaixo, de descida no Hades, de uma catábasis, a descida, muito dolorida da gente reconhecer. Olha o que ele fala. Eu, tantas vezes reles, tantas vezes porco, tantas vezes vil, eu tantas vezes irrespondivelmente parasita, indesculpavelmente sujo, eu que tantas vezes não tenho tido paciência para tomar banho, que tantas vezes tenho sido ridículo, absurdo, que tenho enrolado os pés publicamente nos tapetes das etiquetas. O que é uma etiqueta senão uma normativa em que a persona tem que atender? Que tenho sido grotesco, mesquinho, submisso e arrogante, que tenho sofrido enxovalhos e calado, que quando não tenho calado tenho sido o mais ridículo ainda. Eu que tenho sido cômico às criadas de hotel, que tenho sentido o piscar de olhos dos moços de fretes, que tenho feito vergonhas financeiras, pedido emprestado sem pagar. Eu que quando na hora do soco surgiu, me tenho agachado para fora da possibilidade do soco. Eu que tenho sofrido a angústia das pequenas coisas ridículas, que verifico que não tenho par nisso tudo neste mundo. Como é difícil da gente admitir a vileza que nos habita. Como a gente é canalha de vez em quando em uma série de situações. Que a gente é traiçoeiro, que a gente esconde o jogo, que a gente mente, que a gente manipula, em que a gente tem desejos absolutamente lícitos, proibidos, complexos, que às vezes tem racismo que nos habita, mas a gente não tem coragem de assumir nem para nós. E ele continua. Toda vez que eu conheço e que fala comigo, nunca teve um ato ridículo que nunca sofreu um enxovalho. Nunca foi senão príncipe, todos eles príncipes na vida. É só a gente abrir as redes sociais que a gente vai ver a realeza do nosso entorno. Gente feliz, viajando, comendo comidas incríveis, ricos, magros, pegando gentes lindas, pessoas lindas em festas celebrantes. E tudo isso nessa realeza, será que eles são reis e rainhas em castelos de areia? Que no primeiro movimento de uma onda, ou no primeiro vento forte, isso tudo desaba. Fernando Pessoa continua. Quem me dera ouvir de alguém a voz humana, que confessasse não por um pecado, mas uma infâmia, que contasse não uma violência, mas uma covardia. Não, são todos o ideal. Se os ouço e me falam, quem há nesse largo mundo que me confesse que uma vez foi vil? Ó príncipes, meus irmãos. O que ele está trazendo aqui é que é muito difícil, muito complexo da gente admitir a sombra para nós, o que dirá publicamente. Talvez num ato confessional, numa igreja, na terapia, e olha, às vezes demora muito tempo nesse processo da gente admitir para a gente mesmo essa sombra, essa vileza que nos habita. A gente fica ali na persona, se defendendo de todas as questões, de todos os processos. Mas entrar em contato com esse lado difícil, de sair do aspecto da imagem arquetípica do príncipe para o mendigo, para o plebeu, para o louco, esse movimento não é todo mundo que sustenta, não. Ai, tô farto de semideuses. Onde é que há gente nesse mundo? Porque, de verdade, a perfeição da persona, ela não é humana.
A perfeição, ela está ligada a Deus. Só Deus é perfeito. Então, se a gente está num movimento de perfeição, de perfeccionismo, a gente faz dois movimentos. Primeiro, o nosso ego infla pra caramba, que a gente é Deus. E se a gente é Deus, não admite-se imperfeição. Então, tem um distanciamento aqui de uma verdade das profundezas da nossa alma. E, por outro lado, a perfeição isola a gente do mundo. Gente perfeita não precisa de ninguém. Isso é muito arrogante. Então, sou só eu que é vil e errôneo nessa terra? Poderão as mulheres não os terem amado, podem ter sido traídos, mas ridículos nunca. E eu, que tenho sido ridículo sem ter sido traído, como eu posso falar com os meus superiores sem titubear? E eu tenho sido vil, literalmente vil, vil no sentido mesquinho e infame da vileza. O que ele faz é um ato radical de assumir a sombra, e para isso, ele faz esse processo de afastar-se da persona coletiva para fazer esse ato profundo e sincero de encontro da sua própria dor, da sua vileza. Então, Fernando Pessoa, ele ensina de uma forma magistral, ele dá uma aula de persona e sombra. E é por isso que é tão importante da gente aproximar a teoria junguiana da arte. Porque, como diz o Vieira Goulart, a arte existe porque a vida não basta. Meu nome é Daniela Eusébio, eu sou professora no IGEP, analista, eu fiz Jung, arte-terapia, estou agora na psicossomática e quero te convidar a ampliar o teu olhar periférico para uma análise selvagem, aproximando Jung da vida.